sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que determina a retirada imediata do Estado da Autoridade Pública Olímpica em função do encerramento dos Jogos Rio 2016. A medida encerra as responsabilidades do Rio de Janeiro com a APO e as outras instituições consorciadas, mas não prejudica eventuais obrigações assumidas. O projeto recebeu 12 emendas e retorna às comissões. O Rio de Janeiro pode ter estatísticas periódicas de violência contra idosos. A proposta da deputada Tia Ju prevê a divulgação dos dados anualmente no site do Instituto de Segurança Pública. A matéria foi aprovada em segunda discussão e segue para a análise do governador. A gente precisa muito de dados para a criação de políticas públicas que realmente sejam efetivas e funcionem, e que venha fazer com que as leis sejam cumpridas, implementadas. É preciso números, estatísticas, e a gente não tem hoje. O Estado do Rio de Janeiro não tem nenhum observatório, nenhum relatório que nos traga dados reais, em uma leitura igual para todas as secretarias, conselhos, num único entendimento, em um só padrão. Nós não temos isso. E o governo estadual poderá criar na Polícia Civil um núcleo de homicídios contra agentes de segurança pública. A ideia é apurar crimes cometidos contra profissionais das polícias civil e militar, bombeiros militares e agentes penitenciários. A proposta dos deputados Paulo Ramos, Zaqueu Teixeira, Wagner Montes, Marta Rocha, Marcos Miller, Zito, Iranildo Campos e Jorge Felipe Neto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. O policial representa o Estado, o policial é o guardião da sociedade, o policial é o guerreiro que sai em defesa do cidadão. Então, investigar essa morte, ter condições de identificar o autor e prender esse autor é uma forma de garantir a punição dos autores e trabalhar contra a impunidade. O nome do ex-governador Leonel de Moura Brizola pode ser incluído no livro dos Heróis do Estado. O projeto do deputado Paulo Ramos foi aprovado em segunda discussão. Leonel Brizola está pairando aí na consciência nacional como alguém que deixou um legado, não apenas na educação com CIEPs, não. Brizola é uma referência para todos aqueles que compreendem o que significa um país soberano e socialmente justo. Brizola defendeu a soberania nacional, Brizola defendeu a justiça social. Ela fez 6.300 escolas no Rio Grande do Sul. Os bancos podem ser proibidos de cobrar tarifas de clientes com contas correntes inativas. A matéria da deputada Ana Paula Rechuan foi aprovada em primeira discussão e precisa retornar ao plenário para mais uma votação. Empresas com sede no Estado e que atuem na divulgação, produção, comercialização e tradução de livros estrangeiros podem ser obrigadas a substituir em seus espaços físicos e virtuais o termo literatura estrangeira por literatura traduzida, além de publicar na capa de cada obra o nome do tradutor. A proposta do deputado Jorge Felipe Neto foi aprovada em primeira discussão e precisa ser analisada novamente pelo plenário. Fabricantes podem ter que inserir nas pipas a seguinte advertência: proibido utilizar linhas cortantes. Quem descumprir a regra pode ser multado. A matéria do deputado Tio Carlos recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Que a gente quer chamar atenção para o perigo que tanto o cerol como principalmente a linha chilena pode acarretar tragédias. Tem pessoas que perdem a vida, porque eu digo que a linha chilena é uma grande arma. Então, vai ser sempre pedido ao fabricante que carimbe a advertência de que é proibido soltar pipa com linha cortante. A lei que proíbe a revista íntima vexatória em unidades do Degase pode ser alterada. A ideia dos deputados Milton Rangel e Flávio Bolsonaro é obrigar todos os visitantes a passarem pela revista mecânica feita por scanner corporal. Atualmente, advogados, parlamentares, ministros e representantes do poder público não precisam passar pela checagem. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação.
ninguém pode ficar imune a uma questão de você passar por um scanner. Quando você viaja para fora, de avião, em qualquer lugar, dentro do Brasil ou fora do Brasil, você passa num scanner. Independe da sua carteira, independe do seu diploma. Então é uma questão de segurança. Porque um deputado pode ter a sua família sequestrada e ser obrigado a levar coisas lá para dentro e se aproveitando dessa imunidade. Um desembargador, um juiz, um delegado, um advogado, todos estão ali. E você fazendo isso, você está preservando a todos. Você está preservando os bons advogados, os bons delegados, os bons deputados que não vão lá para fazer esse tipo de coisa. Já o deputado Renato Cozzolino quer autorizar o governo a replantar árvores nativas nas margens das rodovias e ferrovias estaduais. A matéria recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Outra proposta na pauta é a da CPI, que apura as causas e consequências do consumo de crack no estado. O texto autoriza o governo a criar o Banco de Dados Unificado sobre o consumo de drogas. O projeto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. O maior problema que o estado enfrenta hoje é não saber exatamente o número de pessoas que precisam de tratamento. A reabilitação é uma das pontas importantes quando se fala de droga. Nós precisamos fazer a prevenção, nós precisamos fazer a repressão com quem é criminoso e nós precisamos fazer a reabilitação. Um banco de dados unificado nos permitirá entender, obviamente, quantas pessoas precisam de reabilitação e aonde estão esses indivíduos para que a gente possa ter melhor qualificado os ambientes necessários para atender esse que é vitimado pela droga no Rio de Janeiro. No expediente final, o deputado Luiz Paulo fez uma análise de como vai funcionar o cálculo da aposentadoria após a reforma da Previdência. É uma reforma polêmica. Veja só, o que diz? Que você, ao se aposentar, você terá direito a 51% dos seus vencimentos. E que você pode se aposentar aos 65 anos e com 25 anos de contribuição. E a cada ano a maior de 25 anos de contribuição, a cada um ano, você terá mais 1%. Além do mais, há uma série de narrativas falsas em termos da reforma previdenciária. O deputado Jânio Mendes quer a regulamentação dos serviços de taxistas para que eles possam circular entre os municípios da região dos Lagos. Cabo Frio tem um aeroporto, Búzios tem um centro gastronômico, Arraial do Cabo tem um turismo náutico e São Pedro tem um polo de distribuição de alimentos e serviços. E o taxista, ele não pode circular nesses municípios. O taxista de Cabo Frio, quando sai para prestar um serviço a um turista levando ao centro comercial de Búzios, ele não pode trazer esse turista de volta porque se consagra no transporte irregular de passageiros. Então é preciso que haja uma regulamentação de modo que nessa região as pessoas possam circular exercendo a sua atividade profissional com o transporte individual de passageiros. Então essa regulamentação nós estamos sugerindo ao DETRO a criação de um voucher de serviço que permita essa circulação. Assim, nós vamos estar fortalecendo essa atividade profissional na região. O deputado Carlos Osório pediu a realização de uma audiência pública para discutir a concessão do estádio do Maracanã. Maracanã é o maior patrimônio esportivo, não do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. E hoje encontra-se fechado, sendo pilhado e saqueado todos os dias. Nós precisamos entrar nesse tema para encontrar uma saída e um direcionamento para o caminho futuro do Maracanã. Hoje, o Clube de Regatas do Flamengo e um dos interessados na compra do atual concessionário desistiram de continuar a participar do processo. Então esse é um tema que nós temos que analisar com muito cuidado. O deputado Valdec Carneiro criticou a reforma trabalhista proposta pelo governo federal. Eu acho que isso representa um enorme retrocesso.
na medida em que o trabalhador vai ficar praticamente sentado sozinho na mesa de negociação diante do patrão, com enfraquecimento da sua representação sindical, com enfraquecimento da participação da interveniência do Ministério Público do Trabalho e até mesmo da Justiça do Trabalho, porque todos esses entes estão sendo apequenados, né, por essas negociações que podem suplantar o texto legal já em vigor, né. Trabalhadores poderão ter negociações ditas livres, né, a partir das quais terão condições de trabalho inferiores aos patamares já fixados pela lei.